E aí, gente, beleza? Leonardo aqui mais uma vez para fazer aquele áudio espontâneo e despretensioso, né? Esse humilde canal. Bom, a única, confesso, né, aqui, eu não vou negar, como eu já comentei em algum outro áudio aí, queria também, né, de repente me utilizar um pouco do espaço aqui para fazer aí algum marketing, alguma divulgação, né, das minhas coisas. Então aí até se tiver alguma curiosidade aí, procurando nos meus links aí, minhas lojinhas, os meus perfis aí, que fico agradecido aí, beleza? Mas enfim, né, fazendo essa introdução rápida aqui, eu acho que também, assim, eu acho uma dica bacana aí para quem pensa de repente aí em fazer algum canal de YouTube. Eu acho uma coisa positiva, sabe? Um pouco nessa linha aqui do que eu tenho feito. Você, de repente, compartilhar, né, as suas ideias, né? Uma forma natural, acho que é bacana, né? Eu acho que a gente vê muita gente produzindo conteúdo e a gente, né, algumas pessoas aí acabam despontando e ganhando muitas exposições e fazendo efetivamente alguma diferença aí, né, compartilhando informações de todo tipo, né, seja realmente produzindo algum conteúdo informativo ou refletindo até algum tipo de assunto que esteja ocorrendo aí, né. Então eu acho, seja você pequeno ou grande, sem nenhuma pretensão, incentivo aí, gente, faça essas coisas que é bem bacana. Acho que tem, se procurarem na internet aí, vocês vão achar muita gente aí que tem, né, poucos seguidores aí fazendo esse tipo de conteúdo aqui como eu tô fazendo, que simplesmente gravar um áudio ou um vídeo aqui falando sobre o que se pensa e sobre as coisas que estão acontecendo. Eu acho que é bacana você ouvir pontos de vistas diferentes de algumas coisas, ou que se acrescente, né, com o que está sendo discutido aí né, pela internet, né? Eu acho que a internet é muito isso é positivo, né? Não ficar formatado, limitado por, sei lá, por às vezes, né, redes ali que às vezes acabam se utilizando às vezes de um poder ali de alcance para de repente pautar ali algum interesse específico, né? Então eu acho que é sempre importante você ter uma variedade de vozes ali para você, de repente, fazer uma média, fazer uma avaliação. Eu acho que é uma coisa sempre positiva. Mas enfim, sem delongas aqui, me esticando muito aqui nessa introdução, me deu vontade de falar, né, do tema aí do momento aí, né? Já o quê? Já uma questão aí já de uns 10 dias, se eu não me engano, né? Sobre tal da adultização de crianças, né? Que, enfim, né? A minha ideia aqui também não é ficar trazendo tema polêmico. Não, a minha ideia aqui é, como eu comentei já aqui no começo, né? Ser uma coisa espontânea, tal, sem polêmica nem nada. É por simplesmente, de repente, trazer, não repetir, né, o que está sendo falado muito, mas de repente talvez ali trazer acrescentar alguma coisa diferente que talvez, né, não possa ter sido comentado, falado, ou né, ver algum outros pontos, algumas outras ramificações que possa sair de algum tipo de assunto, né? E eu acho que isso me despertou essa vontade de falar, né, sobre essa questão de adultização de crianças, né? Enfim, né, não vou aqui repetir, né, o que já se foi dito muito lá pelo canal do Felca, né? Eu acho que é evidente para todo mundo ali qual é o problema que está ali por trás, né? Que é essa exploração, né, de menores ali, né? Essa questão de sexualização, né? E tudo mais, e todos, né, os termos ali da palavra com P, né, que adultos ali fazem com crianças, que é criminoso e não, né, complicado, né, que se envolve em tudo que foi falado, né? Mas assim, o que me despertou de repente para falar sobre esse tema, assim, vem me trazendo como se fosse uma ramificação, né? Que eu diria que de repente que seria algo assim paralelo com isso, né? Que eu acho que é uma questão de repente assim de pensar sobre como que é esse processo do ser humano, né, que ele é criança, e como que é essa transição, né, como
de você ter ali uma, né, você tem a sua infância e como que é essa transição efetiva para uma vida adulta, né? Qual que é a dinâmica correta, qual que é o tempo, né? E como eu falo aqui também, né, de espiritualidade também, de repente, talvez eu veja se tem alguma coisa para eu fazer algum link também com relação a isso, né? Que, enfim, né? Eu acho que é evidente, né? Como eu já falei que você realmente sexualizar crianças é algo extremamente complicado, né? Não é por aí, né? Eu acho que uma coisa que me veio na cabeça é ter lembrado, né? O que foi viver, de repente, aí no Brasil. Eu não sei como que é os outros países, né? Se fala de Brasil, né? Mas como, de repente, foi viver no Brasil, né? Na infância ali dos anos 80 e os anos 90, né? Hoje se faz muita piada, se vê, né, muito assim, olhando em retrospecto, né? O que se produzia, né, na TV aberta né, e a criançada via com naturalidade, né, a sexualização mesmo que existia escancarado ali em todos os programas infantis né, esse tipo de coisa e tipo hoje, né, no contexto de hoje a gente percebe o quanto isso é problemático, né, no contexto em que a gente vive hoje, para a gente ter esse entendimento, né, de fato, né, como esse processo de você crescer, né, você é criança e você ir lidando e fazendo essa transição para coisas, né, do mundo adulto, né, de sexualidade, essas coisas e tal, como que às vezes pode ser um processo traumático, né? Mas assim, tem um lado, né, olhando, né, porque foi, né, ali para os anos 80 e 90, né, vamos dizer assim, muita gente sobreviveu, né? Eu acho que só depois que você vira efetivamente adulto que você vai olhar para trás e você vai perceber se você realmente passou por algum tipo de trauma ou coisa do gênero, né? Mas eu acho que até, talvez pelo menos assim, para mim, a percepção que eu tenho sobre isso, né, olhando para minha infância, assim, né, na minha relação ali com os adultos à minha volta e tudo mais, era uma coisa assim que, vai lá, não se discutia, né, era bem naturalizado. E eu acho que assim, de repente, no sentido assim de não ter tido um estímulo efetivo ali muito claro, né, de como a gente vê o que acontece hoje em dia, na época não tinha, era uma coisa meio, né, não se discutia, era uma coisa bem realmente assim, você via lá e ninguém falava, não pode ver, a não ser que fosse realmente assim, né, conteúdo explícito, né, e ali em contexto de televisão você tinha sexualização, mas você não tinha aquela coisa explícita mesmo, né, enfim, né, então acabava acontecendo meio que a criançada dançava, né, o tchan, aquelas coisas e tudo mais, né, e eu acho que assim, as crianças realmente viam como uma brincadeira, né, não tinha, eu acho que talvez essa era a diferença, né, todo mundo viveu toda aquela sexualização e tudo tal, né, acho que a criançada realmente acabava não vendo a maldade, eu diria que, de repente, em alguma medida, talvez não existisse a percepção, de repente, né, por parte das crianças de ter realmente ali adultos querendo sexualizar as crianças. Eu acho que até também percebo que em alguma medida também eu acho que não tinha isso, né? Acho que era bem mais pela audiência mesmo, tal, e aquela coisa de comunicação que todo mundo sabe que violência, sexualidade tem certas coisas que chamam a atenção das pessoas, então se faz isso, né? Mesmo em desenhos animados, tal, ali você tem desenho de guerra, você tem tal não sei o que ali e tal, e essas coisas chamam a atenção, né? Mas fazendo essa parte aqui sobre essa questão, né, falando um pouco de sexualização aí né, que rolou muito, né, nos anos 80, os anos 90, o ponto, né, o que eu estou querendo trazer para cá é de repente, nesse sentido do que eu estou falando, como que é esse processo, né, como lidar com esse processo de você ser criança e você se tornar um adulto, né? Será que a gente vive realmente assim numa sociedade que tem esse estímulo, que tem essa cultura? Resumindo assim, eu acredito que não, né? Eu acho que inevitavelmente todo mundo
acaba amadurecendo de uma maneira natural, né? Mesmo se você tiver adultos em sua volta que tem realmente essa coisa assim de fazer você, né, ir se tornando um adulto, é maravilhoso. Mas eu acredito que não é a realidade de muita gente, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Em função aqueles conceitos que a gente entende, né? Como que foi a educação que cada pessoa recebeu e, consequentemente, você acaba, de repente, passando isso para os seus filhos, tal. Então, se você, aquela ideia, né? Se você nasceu num lar em que realmente teve amor, você acaba realmente conseguindo transferir isso para os seus filhos. E caso não, você vai, né, você vai transmitindo aquilo que você aprendeu. Então, às vezes você vem num lar mais violento, você acaba transmitindo alguma violência, aquele padrão psicológico que a gente observa aí muito bem relatado por aí, né? Mas dentro desse ponto do que eu estou falando, que eu acho que tem aí um tema que roda em paralelo com essa adultização ou sexualização de crianças, que é um paralelo que eu diria que seria a infantilização de adultos, né? Que eu acho que é um ponto que a gente vê, que eu acho que é bacana, né, de se explorar, porque eu acho que a gente percebe isso muito no mundo, né? Eu acho que todo mundo, assim, até olhando para si próprio, vai se reconhecer de alguma forma, assim, olhando um pouco desse processo, porque se tornar adulto é um processo inevitável, né? Mas o que acaba acontecendo, do que eu vejo, é que muitas vezes, por como eu falei, né, às vezes você não tem, a gente acaba não vindo de uma cultura, de uma educação de repente familiar, que de fato, né, busque realmente, de repente, assim, facilitar esse processo de verdade da criança vir a realmente se tornar um adulto, né? Então, em alguma camada, a gente até percebe algum tipo de tentativa desse tipo de coisa, ou existir em algum nível aqui no Brasil, quando você vê com relação a meninas, né? Então, de repente, assim, as meninas, quando elas chegam ali nos 15 anos de idade, você tem, né, algumas famílias, né, coisa esse tipo de cultura de fazer, né, ali uma festa dos 15 anos, tal, como se fosse realmente uma coisa assim, para realmente representar esse momento de agora, olha, você já não é mais criança, agora você realmente já é adulta, tá indo para um caminho mais adulto, as coisas realmente que vai ser diferente, você vai começar a namorar, você não sei o quê, essas coisas tal. Então, não é toda a família que tem esse olhar realmente para olhar realmente assim, para a criança e ir conduzindo ela para no momento ali que ela percebe que a criança já não é mais criança e vai realmente se tornando adulta, encaminhar ela realmente para se tornar um adulto, né? Eu acho que a gente não vive numa cultura assim, né? Eu acho que a gente vive numa cultura mais de tentar realmente deixar ali as crianças se tornando adultos infantilizados, né? E aí é aquela coisa, né? Aí é um processo realmente subjetivo de cada um se dar conta disso e querer realmente amadurecer, né? Porque vai naquela, né? Há um tempo eu já cheguei a ler, né, ver pesquisas de que a cultura meio que de países latino-americanos é aquela ideia de família, todo mundo junto, tal, né? E como existe essa coisa assim de ser um processo natural, as pessoas amadurecerem, né? Então chega num momento que, pô, você amadurece, você quer ter o teu lar, você quer ter a tua casa, você quer ter a sua privacidade, né? E às vezes isso para algumas famílias eu acho que acaba sendo um choque, né? Ao ponto realmente infelizmente, às vezes os pais ali, ao invés de facilitar esse processo, isso acaba sendo às vezes um processo de transição traumático, né, para pais ali, né, que muitas vezes ali ficam, né, procurando ter uma órbita de influência, né, sobre os filhos, nesse sentido do que eu estou falando, né, desse tipo de caso, às vezes ali sem perceber, né, a criança ali que vai crescendo vai percebendo ali algum tipo de sabotagem por parte dos pais, ou uma tentativa realmente ali às vezes ali de se infantilizar aquela criança, né, pessoa, aquela criança ali que está vindo se tornar adulto, e às vezes os pais de alguma maneira tentam ali segurar,
tentam impedir e tal, né? E esse é um ponto aí que eu acho que é, né, meio problemático, né? E assim, né, como eu estava falando, né, eu citei o caso aí de festa de debutantes, né, que acontece com, com as meninas, né? E a gente vê um pouco disso também na cultura judaica, né? Né, que é bem mais popular aí com os homens, né? Em que tem lá o bar mitzvah, né? Em que realmente ele representa ali um momento ali, né? Como se fosse um rito de passagem mesmo, né? Né, do homem ali ser criança, ele ir percebendo que não, agora eu já não sou mais criança, eu estou me tornando um adulto, né? Então a gente percebe que existem lugares que tem esse tipo de cultura, né? De ter essa preocupação, de ter esse olhar, né? De estimular, né? De ter essa atenção, né? Para esse momento em que de transição, facilitar esse processo, né? E a gente, né, nesse sentido, né, justamente esse termo, né, ritos de passagem, né, a gente vê e sempre existiu, continua existindo em tribos, né, nas tribos que ainda existem, sempre existiu para trás, olhando, né, tudo que é estudado, justamente esse processo ele existe, né, em muitas tribos, né, de entender que existe a necessidade de se ter ritos de passagem para educar ali, né, então você pega muito, né, no caso, né, pegar exemplo de homens, né, de crianças que aí, né, que num momento ali oportuno, né, a tribo percebe, pô, não, agora ele já chegou num ponto ali que já não é mais para ser criança. Então se criam ritos de passagem dentro de uma tribo ali de provas físicas, né, né, e tudo mais ali para até de rituais realmente que envolvem muita dor, né, chega a ver né, tem tribo que os caras colocam a mão, né, como se fosse num pote ou numa luva, né, que tá cheio de formiga e a moleque ali tal tem que colocar a mão ali e aguentar todas as mordidas e tal. Então, né, mas enfim, assim, bem complicado, né, bem traumático, assim, uma coisa bem, né, sei lá, né, pro contexto que a gente vive, a gente vê, né, de uma forma bem atrasada, mas a raiz que tá por trás ali tem uma motivação ali que a gente percebe ser muito clara, né, assim, dessa intenção positiva de procurar realmente fazer a pessoa fazer essa transição, né, de uma fase infantil para uma fase adulta, né. Bem, eu tenho um objetivo de sempre estar procurando fazer áudios aqui bem curtos, porque, né, é uma coisa espontânea, se deixar, a gente vai esticando, vai falando, né. Então acho que já deu aqui para eu falar, pegar o espírito aqui fundamentalmente aqui do que eu queria me expressar, né, sobre isso, né, que resumindo aqui para concluir, né, que é essa ideia mesmo, assim, que eu acho que a gente tem esse outro aspecto que talvez a gente devesse prestar, né, a alguma atenção, né, de uma forma subjetiva, vamos dizer assim, né, eu não acho que sim. Não é no caso desses abusos que existem na questão da sexualização de menores e todo o problema que tem aí que já foi muito debatido, é muito óbvio que, né, que são situações ali que envolvem crimes e coisas assim tal, né, então uma coisa, né, bem claras, né, que tá aí, faz sentido tal, né. Mas esse paralelo, de repente, essa ramificação que eu gostaria de trazer, já não é, né, uma coisa assim que de repente, né, que vai para essa linha, né, de crimes ou coisas assim, né. É claro que assim é triste e lamentável, né, você de repente perceber, né, que existe, né, muitos casos, né, em que você tem ali, né, aquelas situações em que, né, você já tem a figura de uma pessoa adulta ali se comportando, né, como criança, assim, e assim, né, uma coisa que para finalizar mesmo, que eu me lembrei aqui agora, um vídeo que eu acho que viralizou muito, né, talvez aí alguém vá lembrar, e se alguém viu, de um rapaz que estava dirigindo um carro e de repente numa situação de trânsito bate o carro, não sei se ele bateu ou bateram nele e tal, e aí ele sai e tal, e né, filmaram, né, a reação, o cara já adulto tendo um comportamento completamente infantilizado, de meu Deus,
acabou a minha vida, você acabou a minha vida, não sei o que, com o carro, não sei o que. E ali para mim é uma coisa muito clara, muito óbvia, né, de você realmente perceber ali, porque tem coisas que quem consegue perceber essas coisas vê, né, esse tipo de coisa claramente, né, de opa, não é por aí, né, não é por aí, né, tipo, também, né, não é claro, errado também, né, a pessoa que briga de trânsito, né, tal, mas no comportamento desse cara específico eu falo que você vê realmente ali a forma de se manifestar, né, a indignação, coisa e tal, de ser um comportamento do jeito que se fala, do que se falou, tal, uma atitude realmente como se fosse uma criança mesmo, né, reagindo ali à situação, de chorar, de desespero, né, e é tipo meio isso, né, eu acho que bacana de repente a ideia de trazer isso é mais nesse sentido, né, eu acho que assim, para refletir um pouco, né, de repente, se a gente de repente tá tendo esse olhar, né, de repente se a gente, como que a gente lida com esse processo assim até inevitável, natural de crianças de repente em algum momento da vida, natural, porque mesmo na infância mesmo, a criança tem processos de erotização ali, vai crescendo, tal, como os adultos lidam com esse processo, né, de lidar, né, com essa coisa, de informar, de passar um limite sem, né, de uma forma de não passar um limite, de realmente conseguir, né? Será que a gente tem realmente assim uma educação voltada realmente para um amadurecimento, né, de perceber o momento certo ali? Aí, claro, vai ter criança que de repente que para alguns temas, algumas coisas é mais precoce, alguma coisa assim tal, mas em que ponto porque assim, às vezes até reprimir é complicado, né? Porque também tem muito, de repente, adulto aí que na infância teve a sexualidade reprimida, né? Então você tem também esse tipo de coisa, né? E, né? Será que nós, enquanto adultos aí, a gente tem esse olhar de conseguir, de repente, ali fazer realmente, né? Passar as coisas para as crianças aí, para se tornarem realmente adultos, né? Porque uma sociedade infantilizada é muito complicado, né? A gente, como estou falando, né? De repente até um tema que eu acho que até posso vir voltar a comentar, né? Em algum outro áudio, né? Mas eu realmente acho que a gente acaba, né? Assim, vivendo realmente, né, numa sociedade assim infantilizada, né, e a ideia que não é revolta, tal, né, não, é mais no sentido de repente talvez despertar aí, para quem de repente está ouvindo esse áudio aqui, pensar um pouco sobre isso, para ver se a gente, que independente né, da educação que cada um possa ter tido, se a gente está buscando realmente, né, um amadurecimento efetivo de nós mesmos, né? E aí, consequentemente, passar para as outras gerações aí esse tipo de cultura, né? Como a gente vê, né? Às vezes muito em filme americano, ou cultura aí estrangeira, europeia, sei lá, de parecer isso ser um processo mais natural lá para fora, né? De chega a uma idade tal, você vai morar fora, tal, diferente meio que daqui da América Latina de você ter uma coisa ali de ficar debaixo da saia ali da mãe ali, influência dos pais ali e tal, e acabar você meio que não tendo, né, aí alguns amadurecimentos aí que são naturais, né? Então acho que se a gente de repente recebe uma educação voltada realmente para um amadurecimento, né, buscando passar por um processo, né, mais natural, né, de amadurecimento, aí a gente acaba tendo, né, pessoas mais saudáveis psicologicamente, adultos efetivamente, né, mais saudáveis aí, menos problemas, né, de toda a ordem que esses tipos de coisas acontecem, né, né. Mas enfim, gente, é isso aí, né. Como eu já falei aqui, não vou me delongar muito aqui, porque se deixar aqui vai para 1 hora e não, né? Eu ia fazer aqui um vídeo de no máximo 15 minutos, já tá quase dando meia hora aí. Como eu falo, né? Não sei se isso chega a muitas pessoas, mas para os poucos que chegar aí, obrigado pela atenção. E vamos para os próximos áudios aí, beleza? Obrigado pela atenção de todos.
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E valeu e tchau, tchau.